Muito bem, você que acompanha o canal Pensando as Escrituras, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês dois livros que foram fundamentais para a minha mudança de visão escatológica. O primeiro deles me ajudou a levantar alguns questionamentos a respeito daquilo que eu acreditava sobre escatologia, e o segundo livro foi, na verdade, uma mudança total de concepção. Foi, de fato, uma virada de chave. Então, são dois livros curtos, dois livros excelentes, escritos por teólogos de grande referência, e eu quero compartilhar com vocês sobre esses dois livros. Antes de mostrar o primeiro livro, eu gostaria de dizer e de deixar bem claro aqui que, assim como as pessoas hoje têm uma visão futurista a respeito das profecias bíblicas, eu também já tive essa visão. Eu acreditava que boa parte de Apocalipse, assim como boa parte de outras profecias bíblicas, ainda se cumpririam em algum momento no futuro. E eu confesso aqui para vocês que quando eu acreditava nisso, eu acreditava, na verdade, como uma espécie de fuga, digamos assim. Por quê? Porque lá no meu coração, lá no fundo do meu coração, eu não queria ter que enfrentar a realidade de que um dia, o fato de que um dia eu haveria de morrer. Ninguém gosta de enfrentar a morte de frente ou de pensar nessas questões. Poxa, eu vou enfrentar a morte, como que ela vai ser? Eu vou morrer quando e eu vou morrer do quê? Como que vai ser o futuro? Então, pensar nessas questões causava no meu coração um pouco de incômodo. Me deixava um pouco aflito, um pouco preocupado, um pouco ansioso. Então, de certa forma, quando eu achava que as profecias ainda se cumpririam e que Jesus poderia muito mesmo, a chance de ele voltar antes da minha morte seria muito grande, e se isso acontecesse, eu não passaria pela morte, quando eu me vi pensando dessa forma, aí eu falei, poxa, isso é muito bom, hein? Eu não vou enfrentar essa morte que tanto causa incômodo. Eu não vou precisar lidar cara a cara com a minha morte, porque Cristo vai voltar antes. O arrebatamento vai acontecer. Cristo vai voltar, eu não vou passar pela morte, assim como os meus parentes, os meus amigos, os meus irmãos na fé também não vão enfrentar esse tipo de coisa, não vão enfrentar a morte. Então, de certa forma, acreditar que as profecias ainda iriam se cumprir e que se cumpririam em pouco tempo, em breve, isso causava um certo conforto no meu coração. Mas aí eu pergunto para você, o que adianta acreditar dessa forma se isso não tem a devida base bíblica? Foi quando eu comecei a me questionar a respeito dessas convicções. E aí, me aprofundando na escatologia, estudando mais a respeito desse assunto, eu me deparei com um livro excelente, bem curtinho, mas um livro excelente que me fez questionar as minhas convicções, que de fato começou a abalar as minhas crenças escatológicas. E que livro que é esse? Vamos lá que eu vou apresentar para vocês agora. O primeiro deles foi esse livro aqui, ó. Estes são os últimos dias, escrito pelo R.C. Sproul, falecido R.C. Sproul. Esse livro faz parte de uma série que a editora Fiel publicou, uma série inclusive muito boa, que aborda vários temas da teologia cristã. Esse é o volume número 19. A série vai até o volume 21. E ali o autor, que é o Sproul, que escreveu todos os volumes, ele aborda vários temas da teologia, como a trindade, o batismo, a grande comissão, ética cristã, escatologia, que é esse exemplar, soteriologia, a segurança da salvação, ele vai falar, e vários outros temas. Daí, quando eu li esse livro, ele causou, sim, um certo questionamento, porque até então eu não tinha tanto conhecimento, não entendia muito bem o que ensinava o preterismo parcial. E esse livro traz uma abordagem mais preterista das profecias. E aí, lendo, irmãos, esse livro, eu me deparei com algumas afirmações de Sproul a respeito de Mateus 24, por exemplo, mostrando que aquilo já tinha se cumprido. E até então eu acreditava que Mateus 24 se referia à segunda vinda de Jesus, ao futuro. E aí Sproul começou a mostrar que isso se cumpriu. E eu comecei a ficar encucado com isso. Eu falei, poxa, não é possível. Será que o Sproul está ensinando heresia?
poxa, o Spru que sempre foi uma referência para mim, por que ele está falando essas coisas? Eu me lembro que na época, eu até comentei com a minha esposa, eu falei, amor, olha que coisa estranha que o Spru está escrevendo aqui. Aí eu fiz a leitura para ela de algumas partes do livro, e aí eu fiquei nessa, eu falei, não é possível que está acontecendo isso. Ou eu estou equivocado, não conheço devidamente a escatologia cristã, ou o Spru se desviou, está ensinando heresia. E aí, a partir disso, irmãos, esse foi o primeiro livro que serviu para me levar à dúvida, serviu para me levar ao questionamento. Foi esse livro, a primeira peça que Deus utilizou para abalar as minhas estruturas escatológicas, futuristas que eu tinha na época. E a partir da leitura desse livro do Spru, que aliás eu li várias vezes, eu fui conduzido a outros autores também preteristas parciais. Foi quando então eu tive contato com o segundo livro de escatologia preterista, que foi de fato, esse sim eu posso dizer, que foi de fato a virada de chave na minha mente. Mas antes de falar desse segundo livro, eu quero dizer para você o seguinte, esse livro do Spru, ele foi tão importante na minha vida, na minha caminhada cristã, que além de ter lido várias e várias vezes, eu decidi também escrever um resumo de cada um dos capítulos. Na verdade, não bem escrever, mas gravar um estudo, um vídeo falando sobre isso. E esse vídeo você encontra aqui no canal. Se você acessar a playlist chamada Resumo de Livros Escatológicos, você vai encontrar um resumo que eu fiz de cada capítulo desse excelente livro do Spru. Irmãos, é tão pequeno esse livro que muitos podem até subestimar a profundidade dele. Ele tem somente 59 páginas. Somente isso. 59 páginas. Mas apesar do pequeno tamanho e da pequena quantidade de páginas, é um livro excelente. Eu recomendo veementemente que você leia esse livro com bastante atenção e não subestime o poder que esse livro possui, apesar do seu pequeno tamanho e da pequena quantidade de páginas que ele possui. Leia, ou então, se você quiser, assista ao resumo que está aqui no meu canal para você ficar por dentro do que o Spru ensina aqui. Muito bem, agora vamos para o segundo. O segundo livro que Deus usou para mudar a minha mente em relação à escatologia e virar a minha chave mental foi o livro O Apocalipse para Leigos. Você pode entender a profecia bíblica de Kennedy Gentry Jr. Esse se encontra vivo ainda, ele é um pós-milenista e também um preterista parcial. E esse livro faz uma abordagem preterista parcial de vários temas do livro de Apocalipse. Esse livro já é um pouquinho maior, ele tem 181 páginas. Esse aqui eu ainda não fiz um resumo dele no canal, mas apesar disso eu já li também várias vezes, cerca de 3 vezes eu li esse livro. E eu recomendo também, irmãos, esse livro foi a virada de chave na minha concepção escatológica. Sabe por que isso aconteceu? Porque eu estava com o coração totalmente dedicado nisso. Eu, de fato, investi meu tempo, minha energia e meus recursos para ficar esclarecido quanto à escatologia. Eu queria que as nuvens que traziam confusão na minha mente fossem dissipadas. Eu queria mesmo seguir uma vertente escatológica, não porque um teólogo importante falou, não porque a maioria está seguindo, mas eu queria ser convencido pelas Escrituras e pelos argumentos dessas vertentes, qual era de fato a visão mais coerente. E foi o que eu fiz. Investi tempo, recurso e toda a minha energia para estudar profundamente esse assunto. E esse livro, na primeira vez que eu li, eu fiz questão de lê-lo de uma forma diferente. Geralmente, quando nós lemos um livro de teologia, a gente não se atenta tanto para os versículos que são colocados na frente somente como referência. Nós lemos apenas quando o autor do livro cita o versículo bíblico na íntegra, palavra por palavra. Mas quando ele faz apenas uma referência, ele apresenta lá um argumento e coloca entre parênteses a referência bíblica. De modo geral, as pessoas não fazem a consulta, mas eu decidi agir diferente. Quando eu peguei esse livro aqui para ler, eu falei, eu vou ler todos os argumentos do autor e vou consultar cada referência bíblica que ele citar. Foi o que eu fiz. À medida que eu lia o material,
E aqui o Gentry cita demais a Escritura. Por quê? Porque ele está mostrando que o argumento que ele está apresentando tem fundamentação bíblica. E foi o que eu fiz, irmãos. Eu peguei cada argumento do autor, quando tinha uma referência bíblica colocada entre parênteses, eu parava a leitura, abria a Escritura e lia o versículo bíblico para conferir se realmente aquilo tinha sentido. Então, na primeira vez que eu li esse livro, eu demorei um pouco mais de tempo do que geralmente eu demoro para ler uma literatura desse tamanho. Mas aí eu li, consultei cada referência e quando eu terminei de ler esse livro, realmente a virada de chave tinha acontecido. A partir desse momento, nunca mais eu veria Apocalipse com os mesmos olhos. Nunca mais eu interpretaria as profecias do jeito que eu até então interpretava. Eu posso dizer que a mentalidade futurista e pessimista a respeito das profecias foi destruída durante esse período. Então foram 2 livros fundamentais que Deus usou para abrir a minha mente. E por isso, por essa razão, eu incentivo você a fazer o mesmo. Eu incentivo você a ler esses 2 livros. Se você ainda não tem convicção a respeito da escatologia preterista parcial, eu convido você a fazer a leitura desses 2 livros, ok? Não quer dizer que você vai passar pela mesma experiência que eu passei, mas certamente esses 2 livros vão te apresentar argumentos suficientemente convincentes e bíblicos a respeito da escatologia preterista parcial. Mas além deles tem outros livros também que foram fundamentais durante a minha caminhada, que até hoje eu faço a releitura deles, porque não basta ler apenas uma vez, nós temos que estar em constante leitura e releitura dessas excelentes obras que nós temos em nosso idioma e em nossas mãos. Então, eu encorajo você, leia esses livros, estude a escatologia preterista parcial, questione aquilo que você sempre acreditou até então em relação a esse assunto. Não é porque você aprendeu desde pequeno na igreja que a grande tribulação é algo futuro, não quer dizer que isso é verdade. Não quer dizer que a grande tribulação ainda vai acontecer. Ela ainda aconteceria quando Jesus profetizou. Era futuro, quando Jesus falou sobre ela. Mas, depois que a geração apostólica passou, depois que a geração do século I se encerrou, essa profecia já se cumpriu, porque ela se cumpriu naquela geração. Então, procure questionar as suas crenças, procure questionar aquilo que você lê, ouve das pessoas, ok? Principalmente em se tratando do campo da escatologia, onde há muitas teorias divergentes, onde há muitas distorções também, há muitos espantalhos que são criados a respeito disso. Então questione, estude, consulte boas fontes e analise e tenha paciência. Analise com cautela, com calma e com profundidade. Medite nisso, ore ao Senhor, peça que Deus abra a tua compreensão, peça que o Espírito Santo ilumine o teu entendimento para que você entenda corretamente as Escrituras, porque eu tenho certeza, irmãos, que se isso for feito, você nunca mais será a mesma pessoa. Você nunca mais terá a mesma visão que até então você teve sobre a escatologia, tá bom? Então, esse é o vídeo que eu queria gravar. Essas são as indicações que eu gostaria de deixar para vocês. Se você não é inscrito no canal, faça a tua inscrição, curta esse vídeo aqui, compartilhe com alguma pessoa, com algum amigo, com algum parente, algum irmão da igreja, falando sobre a importância de estudar escatologia. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui. Aqui você vai encontrar a teologia e escatologia no mesmo lugar. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a tua vida e até a próxima.